você que todos os dias tem ficado conosco no nosso encontro diário, nosso devocional, mensagem pela manhã já liberada, para que possamos estar meditando no que o Pai Celestial tem para as nossas vidas. Hoje a nossa reflexão está no Evangelho do nosso Mestre, nosso Senhor Salvador, e também irmão mais velho chamado Jesus Cristo de Nazaré. A narrativa fica por conta do evangelista Mateus. Mateus, capítulo de número 5. E o versículo é de número 13. Eu peço que você continue. Estamos voltando já já para estarmos nos deleitando na presença do Pai Celestial. E é isso aí, muito obrigado por essa companhia maravilhosa todos os dias, uma companhia como a sua, conosco no nosso bate-papo, na nossa sala de estar, fazendo uma reflexão da palavra do nosso Mestre, do nosso Senhor, nosso irmão mais velho, Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Como havia dito, hoje a narrativa fica por conta do evangelista Mateus. O capítulo é de número 5, o versículo de número 13, está escrito dessa forma: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Que maravilha! Uma maravilha. Talvez você diga, eu não entendi nada. Talvez muitos falem, essa parábola aí, isso aí está um enigma. Eu preciso decifrar esse enigma. O nosso Mestre Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele sempre utilizou de uma mensagem, de recursos que fosse de fácil entendimento para a sua geração. E aquilo que era de fácil entendimento para a sua geração, ele tomava, e de preferência algo cultural, e fazia uma explanação, uma colocação, comparação com a vida humana nossa, e também fazendo a relação com a questão espiritual. Muitas vezes trazia um sentido para uma ética moral, e na sua maior parte sempre apontando para onde nós vamos, que estaremos com ele assentado, ou herdando a terra, herdando os céus, herdando o reino que ele tem preparado para os seus. Algo interessante, ele vai chegar e vai dizer muito nítido que nós somos o sal da terra. E o sal é aquilo que dá sabor, não é isso? Você faz uma comida sem sal, você não sente o seu sabor realmente. O sal, ele potencializa o sabor. Se colocar sal demais, não presta. É ruim para pressão, você não consegue digerir, mas enfim, o sal, ele potencializa o sabor do que existe, né? Ele traz o sabor à tona. Mas por que ele vai dizer que nós somos o sal da terra? Onde nós vamos pisar os nossos pés, onde nós estamos assim representados, nós temos que potencializar o sabor naquele local. Vamos lá. Mas se o sal for insípido, o que é insípido? Insípido é sem sabor. Se o sal for sem sabor, com que vai salgar, né? Com que há de salgar? Ou seja, qual valor tem? Alguma tradução vai dizer, e se o sal for insípido? Terá valor de quê? Não terá valor algum. Vai salgar com o quê? O sal está sem sabor. Aí talvez você me pergunte, mas como é que o sal fica sem sabor? Como é que o sal perde essa substância? Ainda vai dizer, de nada serve, né? Apenas para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vou falar, mas eu não entendi mais nada. Pois bem, e nessa época, como é que era que se fazia a utilização do sal para os alimentos? Você pegava umas pedras, que o sal não era processado como é hoje, e esse sal processado tem muitas substâncias que não vai fazer bem para o nosso organismo, para a nossa saúde. Há uma mistura de muito processo,
né? Muito processo industrializado, muito processo químico passado, ao sal ficar bonitinho dessa forma, ok? Então o sal antes eram as pedras de sal. Eu tinha em minha casa uma pedra enorme de sal, que quando eu vim de lá do Rio Grande do Norte, lá da região de Mossoró, eu fui na Areia Branca, região das Salinas, e trouxe umas pedras de sal. Então o sal para a época eram as pedras que você tinha, e aquelas pedras muitas pessoas colocavam, tem tipo um sachê dentro envolto de um tecido mais fino, ou amarrado em uma corda fina, ou então jogava ali dentro da comida, dava um tempo, vinha-se com a colher e retirava aquela pedra de sal, porque era o tempo suficiente para poder dar um sabor ao alimento. E o que é que acontecia? A substância do sal, com a fervura do alimento, iria a substância sempre saindo, sempre saindo, sempre saindo. Chegava uma época que o sal ficava o quê? Sem sabor. Entende? Então esse sal sem sabor não servia mais para nada, não dá sabor para o alimento. Tem utilidade de quê? De ficar em casa guardado? Não tem mais utilidade. Joga fora. E quando se jogava fora, o homem ia e pisava. E às vezes, talvez, nesse processo de ser pisado num pilão ou coisa desse tipo, aquele refino que estava nas entranhas daquela pedra poderia ainda aproveitar alguma coisa. Tá aí o processo que muitas vezes nós somos moídos para que a nossa essência realmente apareça. Às vezes nós somos tratados, quebrados, para a verdadeira essência vir à tona. Às vezes as pessoas escondem um potencial incrível, tá? Eu lembro como hoje, na época que eu jogava um voleibol, e tinha um amigo, um homem, cara, era muito bom no voleibol, Abílio Cláudio, muito bom no voleibol, dentro da Bahia. Então, eu lembro que às vezes eu subia para cortar, fazia o corte da bola, e ele ficava me provocando lá embaixo, dizendo que eu batia na bola de forma muito fraca, isso que me provocava. Até que uma certa vez eu subi com muita vontade, bati na bola com muita vontade, e a bola subiu também depois do chão com muita vontade. Então ele gritou: você só funciona sob pressão. Tem gente que só funciona sob pressão, tem gente que sob pressão para, mas a pressão vai revelar a sua essência. Mas que você esteja salgando, trazendo um sabor para a vida das pessoas, porque no momento que você não provoca sabor ou não dá sabor, você não vai servir para nada. Vamos falar com o nosso Pai Celestial nesse momento. Pai, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por esse carinho, obrigado por estar a cada dia nos dando entendimento, sabedoria, e a cada dia instruindo os nossos passos, a cada dia guiando as nossas mentes. Sabemos que somos dependentes, completamente dependentes de Ti. Além dessa dependência, nós somos carentes da presença do Teu Espírito. Muitas vezes pensamos que estamos fazendo as coisas corretas, mas não estamos. Às vezes pensamos que estamos fazendo as coisas no seu real valor, mas não estamos. Às vezes pensamos que as nossas práticas são as práticas mais corretas do mundo e muitas vezes não são. Pai, que possamos ser um instrumento nessa terra, que possamos ser porta-vozes do Teu Evangelho, que possamos expressar a verdadeira essência do que o Evangelho tem mostrado o que nós devemos ser. Nós clamamos pela presença do Teu Espírito em nossas vidas, para que o Teu Espírito venha potencializar em nós uma essência do verdadeiro Evangelho, a essência do Evangelho genuíno, para que esse Evangelho de fato gere transformação, para que esse Evangelho de fato gere efeitos. Nós oramos nesse momento gratos de que o Senhor continuará fazendo coisas maravilhosas em nosso meio. Você pode dizer um amém? Se você disser um amém, é assim seja. Nesse momento eu quero falar com a menina bonita. Isso, Kira. Deixe seu like, inscreva no canal e até a você no embaixo. Não esqueça de compartilhar, viu? Beijo!
Obrigado, Kira. Eu espero também que eles estejam compartilhando. Esses são os lugares onde estaremos sempre reunidos esperando você. Há sempre alguém com os braços abertos, há sempre uma expectativa, um olhar para a porta, para que você esteja entrando por essa porta e alegrando também o nosso coração. Eu quero mandar um beijo para você e dizer para você que amanhã nós estaremos aqui aguardando você mais uma vez no nosso encontro diário.